Vamos entender agora um pouco mais sobre o conceito do coeficiente angular, através desse exercício que aparece aí na tela. O enunciado: obtenha o valor de k para que os pontos A, 0, 0, B, 1, 3 e C, 2k sejam colineares. Então, a primeira pergunta importante é essa. O que significa falar que os pontos são colineares? Então, pontos colineares, ou, em outras palavras, pontos alinhados, são pontos que pertencem à mesma reta. Então, como é que se faz para obter uma condição para determinar o k, sabendo que esses três pontos pertencem à mesma reta? Então, para isso, pense num conceito interessante de reta, que é o seguinte: esses pontos vão pertencer à mesma reta se esse ângulo de inclinação em relação à horizontal for sempre o mesmo valor, não importa o ponto que você pegar. Então, costumo dizer que pontos de uma mesma reta são pontos que mantêm a inclinação, mantêm esse ângulo. Se esse ângulo, por acaso, for diferente ao longo da reta, a sua reta vai quebrar. Em vez dela continuar na mesma direção, ela vai seguir para uma outra direção. Então, passa a não ser mais a mesma reta. Bom, já que esses pontos, então, têm o mesmo ângulo de inclinação, então você pode pensar que a tangente desses ângulos também vai ser a mesma. Já que o ângulo é igual, então a tangente também é a mesma. E se a tangente desses ângulos é sempre a mesma, quer dizer o quê? Quer dizer que esses pontos aqui vão ter o mesmo coeficiente angular. Ou seja, o coeficiente angular da reta que passa pelo ponto A e pelo ponto B, obrigatoriamente tem o seu mesmo valor do coeficiente angular da reta que passa pelo B e pelo C. Essa é uma condição para que os seus pontos sejam alinhados, ou sejam colineares, né? Então, a partir de agora, sempre que ele te disser uma condição para que os pontos estejam alinhados, ou uma condição para que os pontos pertençam à mesma reta, pensa no coeficiente angular. Você até pode pensar na reta desse jeito. Uma reta é um conjunto de pontos que mantém o coeficiente angular, que mantém a inclinação. Tudo bem? Bom, sabendo essa ideia, agora achar o k é mais fácil. Sabe por quê? Pense só nisso aqui, ó. Como é que você acha o coeficiente angular de uma reta sabendo dois pontos? Lembra da continha? Sabendo dois pontos, dá para obter o coeficiente angular. É o ΔY, lembra do ΔY? É o y do B menos o y do A, dividido pelo ΔX, que é o x do B menos o x do A. Aqui, com o B e o C, é a mesma coisa. A partir de dois pontos, dá para você achar o coeficiente angular. É o y do C menos o y do B. Embaixo é o x do C menos o x do B. Você criou uma equação que dá para você achar o valor de k. Tudo bem? Bom, vamos resolver a equação. 3 dividido por 1, aqui vai dar 3. Do outro lado, fica k menos 3. Embaixo, fica 2 menos 1, que vai dar 1 mesmo. Não precisa nem escrever, né? Se esse 3 está subtraindo, passa somando. O k fica 3 mais o 3. Então, 3 mais 3 quer dizer então que o k vai dar 6. Então, se esses pontos pertencerem à mesma reta, quer dizer que obrigatoriamente o valor do k tem que ser 6. Tá joia? Bom, agora que você percebeu já que o k é 6, olha que interessante os pontos que você tem. Você tem o ponto A, 0, 0, tem o ponto B, 1 e 3, e tem o ponto C, que é 2 e 6. Você percebe, então, uma propriedade que todos esses pontos possuem? Reparou que nesses três pontos, o y é sempre o triplo do x, ó. 6 é o triplo do 2, o 3 é o triplo do 1, o 0 é o triplo do 0. Então, quando você pensa em coeficiente angular, você está pensando numa informação sobre inclinação. O coeficiente angular dessa reta é exatamente 3. Quer dizer que o y está sendo o triplo do x. Então, você reparou que para os pontos formarem uma reta, basta que o coeficiente angular deles seja sempre o mesmo. Só uma curiosidade, se ao invés do coeficiente angular ser o mesmo valor, se o coeficiente angular fosse diferente, esses três pontos não formariam uma reta. Três pontos que não formam uma reta, obrigatoriamente formam um triângulo. Tá joia?